Após o término daquele ano letivo, os alunos formandos daquele ano de 1996 decidiram fazer uma trilha pela Serra da Mantiqueira. Mesmo a contragosto do meu pai, eu que já estava prestes a completar 18 anos e muito responsável, o desobedeci e fui. Coloquei a minha grande mochila nas costas, subi na Kombi do meu amigo Felipe e fomos. Meu pai ficou me olhando com o cigarro na mão, negativando com a cabeça. Foi show. Éramos em apenas 10 alunos, sendo apenas eu e Felipe do primeiro ano. Os demais eram todos formandos. Por algum motivo, a princípio, sentia que eu não deveria estar ali. Mas logo, dentro daquela imensa floresta, daquela mata, espécie de plantas que eu nunca havia visto, fiquei mais tranquilo. A primeira noite, o céu estava limpo e a lua cheia, fogueira, drogas, e assim eram as noites. Até que uma noite, os casais começaram a se pegar legal, entre eles e na nossa frente, o que deixou eu e meu amigo constrangido. Eles estavam completamente bêbados e drogados. Olhei para Felipe e começamos a rir. Tinha a Natália, que estava sozinha na barraca, mas era muito mal-humorada e havia ido apenas para coletar espécies de plantas para ganhar uma bolsa na pós-graduação em um projeto de botânica. Ouvindo os casais copulando, eu e ele só tínhamos um ao outro, então resolvemos dar uma volta ao redor. Havíamos visto uma cachoeira bem próxima. Como estava uma noite clara, caímos na burrice de ir até essa cachoeira. Devido ao forte calor de dezembro, um mergulho não faria nada mal. Cara, estou ouvindo o barulho da água, mas já estamos andando há mais de uma hora. Foi por aqui que viemos, Rodrigo. Tenho certeza. Cara, eu estou com a sensação de estarmos sendo observados. E estamos. Olha ali. Ah, ao olhar, aqueles olhos brilhantes. Uma família de jaguatiricas. Bem na nossa frente. Foi um desespero. E ficamos parados mais de 20 minutos. Até que os animais, por si só, foram embora. Aliviados, começamos a rir. E resolvemos voltar. E Felipe falou: Porra, cara, olha lá o brilho. Olha lá, é ali, é a cachoeira. Passamos por ela e nem vimos. Bora! Corremos e mergulhamos. A água estava estalando de tão gelada. Ficamos lá na maior escuridão, com apenas a luz do reflexo da lua. Até que um uivo estarrecedor, nos fez olhar um para o outro. O que foi isso? É um lobo, só pode. Antes de falarmos quaisquer outras coisas, começamos a ouvir gritos de mulheres, gritos desesperadores, e homens pedindo por ajuda. Outros gritos: Corre! Corre! E barulhos de tiros. Saímos da água e ficamos agachados no meio de algumas pedras, no meio das rochas, sem saber o que fazer. Cara, eles foram atacados pelos lobos. Mas quem deu o tiro? O Fernando, que montou a trilha. Eu vi, ele tinha uma arma. Mais gritos das meninas. Era possível ouvir eles correndo pelas matas. Era possível ouvir eles sendo perseguidos. E os uivos. Eu e Felipe ficamos lá, estarrecidos, esperando as horas passarem. Até que um silêncio se fez presente. Olhei para o céu e a nuvem havia tampado a grande lua cheia e um temporal começou a cair. Era tão escuro que eu e Felipe não nos víamos, mesmo estando um de frente ao outro. Ficamos ali abraçados, nos protegendo da chuva. Doía demais as pancadas nos nossos corpos. Maldita hora que desobedeci meu pai. Pois é, Rodrigo, e eu desobedeci a minha mãe, que diz que isso aqui é muito perigoso, é foda, cara. Eu quero ir embora. Nós vamos, meu amigo. Nós vamos. Ficamos abraçados e acordamos com o sol queimando nossos rostos. Dei um pulo e chamei. Demos graças a Deus e corremos.
mas não achávamos o local onde estavam as nossas barracas. Andamos e andamos por horas e nos sentamos exaustos. E eu falei: Felipe, estamos perdidos na mata. Eu já tinha percebido isso. Ontem à noite mesmo eu já tinha percebido isso. A noite começou a cair novamente. Estávamos famintos, porém mais cansados fisicamente. Achamos uma pequena gruta e sentamos ali. Caiu um forte temporal. Deitei minha cabeça nas pernas do meu amigo. Ele colocou a mão na minha cabeça e dormimos. Mas a noite ainda estava começando. Acordei assustado com um uivo, o mesmo da noite anterior. A chuva estava forte. Felipe colocou o braço na minha frente para eu não sair. Estava escuro dentro da gruta, mas era possível ver a chuva caindo. Parecia que estava sendo refletida pela lua. Outro uivo. Felipe, você sentiu que está perto? Sim, o lobo. Ele está se aproximando. Ficamos aqui quietos. Felipe, está sentindo cheiro Antes mesmo de obter uma resposta, outro uivo. E aquela visão do inferno. Duas patas, duas pernas envergadas, um corpo semi-ereto, vasculhando e cheirando. Estava de costas para mim e para o meu amigo. Acho que a chuva inibia seu faro, mas estávamos atrás dele menos de 2 metros. Andamos para trás e encostamos no fundo da gruta. Fui falar algo e Felipe tampou a minha boca e deitou seu rosto no meu ombro. E a criatura começou a andar em direção à mata. Nós dois abaixamos e ficamos ali, esperando o dia amanhecer. Outro uivo. Outro uivo. Um uivo atrás do outro. E gritos. Também ouvimos gritos. Você sabe o que era, né, Rodrigo? Sei, mas eu não quero acreditar. E vamos sair dessa merda de floresta. Pelo segundo dia consecutivo andamos e andamos. E pela segunda noite nos escondemos da criatura, que andava às vezes em pé, às vezes de 4. Comíamos toda a fruta que achávamos, peixes cru. Até que no 4º dia de caminhada achamos nossas coisas, em pedaços. Estava tudo destruído, sangue para todos os lados, as barracas com sangue, e Felipe falou, vomitando. Olha que merda, Rodrigo. Eu só sabia dizer, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Era um pedaço de braço, pernas. Outras partes eu não conseguia identificar. Estavam todos juntos em um monte. Como se o monstro juntasse as partes que ele não quisesse comer ou que comeria depois. Acabei por vomitar também. E corremos dali, para o outro lado. Só que foi só mais um dia. Mais um dia em vão. E os dias foram passando. Nós não tentávamos mais achar a saída daquela floresta. E sim, nós queríamos sempre achar um lugar seguro para passar a noite e ficar escondido da criatura. Achamos Gabriele, que havia sido Miss naquele ano, afogada na beira do rio. O que houve com ela? Felipe, ouvimos ela gritar. Algumas noites atrás, no meio da tempestade, era ela gritando. Estava fugindo do lobo, caiu no rio e se afogou. E as outras, os outros, estão mortos. Você viu, estavam lá os pedaços. Se tem alguém vivo, tá aí que é o agente, lutando pela vida. Achamos naquela noite uma árvore bem grande, com um buraco no meio e ficamos ali. Não choveu, mas fez muito frio. Nos cobrimos com uma manta que trouxemos na mochila, que conseguimos recuperar. E ali passamos um tempo descansando, até os uivos iniciarem mais uma vez. Você ouviu? É claro que eu ouvi. Que saco! Eu não aguento mais, Rodrigo. Não. Olha, ouve. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Carlos! Natália, sou eu, o Fernando. Era o cara formando. Corri. E estamos aqui. Mas eu não tinha força para falar. O meu amigo não tinha força. Estamos aqui. E ele veio.
Eu e Felipe o abraçamos. Ele estava apavorado. Disse que foi a cena mais terrível da vida dele. Que a criatura chegou de surpresa, arrancando a cabeça de outros formandos. Braços. Cada um correu por si. Que Natália e Carlos estavam juntos dele, mas se perderam um do outro. Outro uivo. E nós três corremos para dentro do tronco. Porém, Fernando era muito grande e não cabia. Ficou para fora com a coberta. E ali ficamos os três. Eu adormeci. E logo fui chamado por Felipe dizendo: olha ali. Ao olharmos, Fernando fazia sinal com a mão para não nos mexermos. Foi quando eu pude olhar o ser de frente. Era um cachorro com feições de homem, ou um homem com feições de um cão. Eu não podia acreditar. Era um lobisomem. Ao olhar, Fernando fazia sinal com a mão para não nos mexermos. Foi quando eu pude olhar o ser de frente. Era um cachorro com feições de um homem, ou um homem com feições de um cachorro. Eu não podia acreditar. Era um lobisomem. A criatura pareceu que sentiu nossas vibrações, ou nossas batidas cardíacas, e me olhou fixamente. Eu estava olhando por cima do ombro de Fernando quando ele falou: moleques. Ele nos viu, cada um por si. A criatura deu um salto. Eu e Felipe corremos e ouvimos Fernando gritar. Olhamos e vimos o lobisomem esfolar ele, com as unhas, com um ódio feroz. Empurrei Felipe e começamos a correr. E pela primeira vez, naquela semana infernal, nós dois fomos perseguidos. Era possível sentir as suas fungadas. Mas ele estava brincando comigo e com meu amigo. Ele tinha prazer em nos caçar. E por isso, quando ele chegava muito perto, ou quando um de nós caíamos, ele parava e uivava, nos dando tempo para correr. Fomos perseguidos até o primeiro raiar do sol. Eu comecei a chorar. Felipe também começou a chorar. Ficamos abraçados, não sei por quantas horas, em prantos. Parecíamos dois bebês. Eu não vou aguentar outra noite. Olha os meus pés. Eu também não, cara. Eu estou todo machucado e com fome. Fomos andando e andando, e de repente, na nossa frente, surgiu um homem muito pequeno. Um homem, um anão. Ele apareceu na nossa frente. E nós três ficamos nos olhando. E ele sorriu e correu. O que é aquele cara? O que ele está fazendo aqui? Eu não sei. É um anão. Mais uma vez, o anão retornou. Ele apareceu e nos chamou. Insistentemente. Por ser dia claro, seguimos. E o seguimos por longas horas. E para nossa surpresa, começamos a ouvir vozes. E logo eu vi um grupo de bombeiros. E Natália veio em nossa direção e nos abraçou chorando. Me virei para agradecer o homem. E vi ele entrando em uma árvore. Eu fiquei confuso, olhei para a Natália que falou. Ele também me ajudou. Ele também me ajudou a sair da mata. E foi isso. Dos 10 jovens daquela trilha infernal, somente eu, Felipe e Natália saímos com vida. Não falamos da criatura, do lobisomem, é óbvio. Nunca ninguém achou os restos mortais dos nossos colegas. Procuraram por meses e anos os universitários desaparecidos. E eu ali, com aquela experiência, descobri a existência de lobisomens e de seres mitológicos, porque foi um gnomo, ou um duende, sei lá, que nos salvou. Apesar da minha desconfiança, que tanto a criatura que matou meus colegas, quanto a criatura que nos salvou a mim, salvou o Felipe e a Natália, se trata do mesmo ser.
Obrigado.